Após os discípulos terem trazido a Jesus a notícia da morte de João Batista, ele entrou num barquinho e saiu, retirou-se dali. E aí a passagem bíblica do momento, que é o 14 de São Mateus, ou de Mateus, que fala sobre a primeira multiplicação dos pães, do versículo 13 até o 21, que diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apartando-o, e sabendo o povo, seguiu-o, a pé, desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Quase 5.000. Se nós tivéssemos um número exato, mas como está próximo aos 5, digamos assim, que aproximadamente 5.000 homens. Se metade desses homens tivesse consigo as esposas, já seriam mais aproximadamente 2.500 a mais, elevando esse número para pelo menos 7.500. Mas se cada casal tivessem levado pelo menos 2 filhos, é só multiplicar isso por mais 2, de 7.500, não é? Ou cada um faça a sua matemática. Vocês vão ver que vai entre mulheres, crianças e homens por baixo. Se não chegou aos 10.000, passou deles. Mas enfim, o objetivo do Senhor aqui era que ninguém saísse dali sem ser alimentado. Os discípulos, preocupados, porque já estava tarde, pediram para que o Senhor dispensasse a multidão. E ele, não contente com isso, pediu para eles, claro que testando a fé deles, né? Alimenta eles vocês. Mas isso era para ver a reação deles, qual seria. E eles se espantaram: Mas Senhor, como? Ainda que nós tivéssemos aqui algum dinheiro, e demonstrando aquele ato de desespero, né? Não entendendo que o Senhor estava testando a fé deles, eles não tinham condição de alimentar aquela multidão, por mais dinheiro que eles tivessem ali. Então o Senhor perguntou: O que vocês têm? E quando eles disseram sobre os 5 pães e os 2 peixes, pediu para que trouxesse até ele. E ele orou, agradecendo a Deus. Veja que o próprio Filho, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, levantou as mãos aos céus e rendeu graça a Deus pelo alimento. E pelo agradecimento que ele fez, começou uma obra que poucos entendem. Antes da multiplicação, ele começou a dividir o que tinha ali. Naquele momento que ele começou a dividir, a obra começou a se multiplicar.